Boa noite, galera. Mais um plantão da madrugada. Em São Paulo, 3 horas e 10 minutos da matina. E atendendo ao pedido do meu amigo Levi, vou apresentar a resolução da prova da turma F. Essa é para você, Levi. Vamos nós. Primeira questão. O método das isoetas é utilizado para obter precipitação média em uma bacia hidrográfica. Calcular a precipitação média da bacia hidrográfica ao lado. Ora, isoeta são as linhas onde temos a mesma precipitação. Então, aqui nós teríamos todos os pontos dessa isoeta com uma precipitação de 105 milímetros. Aqui, todos os pontos dessa isoeta com precipitação de 115 e assim por diante, 125, 135, 145 milímetros. Ora, a nossa bacia hidrográfica está aqui, ó. A ordem dessa bacia hidrográfica é 1, 2, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 1, 2. É uma bacia de ordem 2. Aqui nós teremos o nosso ponto de referência, nosso ponto de projeto. Ora, aqui nós temos a área compreendida entre as isoetas de 105 e 115, de 12 km². Aqui nós temos a área compreendida entre as isoetas de 115 e 125 milímetros, claro, dentro da bacia, de 14,6 km². A área compreendida entre as isoetas de 125 e 135, de 12 km², e a área compreendida entre 135 e 145, área de 11 km², essa área aqui, ok? Bom, esse exercício vamos simplesmente aplicar a expressãozinha para o cálculo da precipitação média pelo método das isoetas. Ou seja, multiplicamos a área compreendida entre as isoetas pela média aritmética entre elas. Então vamos lá. Isoeta de 105 a 115, tiramos a média aritmética e multiplicamos pela área compreendida entre elas, 12 km². Isoeta de 115 e 125, tiramos a média aritmética entre elas e multiplicamos pela área compreendida, 14,6. Isoeta entre 125 e 135, tiramos a média aritmética e multiplicamos pela área compreendida entre elas, que é, no caso 12 km². Isoeta de 135 e 145, tiramos a média aritmética e multiplicamos pela área compreendida entre elas, que no caso seria 11 km². Ora, importante observar, dividimos tudo isso pela área total, que seria a soma de 12 com 14,6 com 12 com 11. Temos em cima km², que seria a área, vezes milímetro. Embaixo temos km². Então, vamos obter a precipitação média em milímetros. Ora, esta conta aqui nos deu 1.320, esta outra conta aqui nos deu 1.752, esta outra aqui 1.560, esta outra aqui 1.540, área total 49,6, obtemos uma precipitação média de 124,44 milímetros. E é isso aí, espero que Levi tenha acertado esse exercício, é tranquilo, hein? Vamos lá, segunda questão. Em uma bacia hidrográfica foram registrados os dados mensais de chuvas, tabela ao lado. Do ano de 2016, observa-se que houve falha no mês de março no poço pluviométrico D. Essa falha aqui, ou por falta do observador, ou algum aparelho quebrado. Dadas as referências mensais dos demais postos, no caso o posto pluviométrico A, B e C, qual seria a precipitação média na coluna onde houve a falha? Por que isso? Porque temos que completar todas as lacunas para podermos trabalhar até estatisticamente com os dados da nossa bacia hidrográfica. Importante observar o seguinte, vamos utilizar o método das razões ponderadas. Eu quero estimar esse valor por este método. Este método, né, é simples. Eu simplesmente vou trabalhar com a média do
posto A, média do posto B, média do posto C e média do posto D. O importante é observar que a média do posto D vai ser obtida dividindo por 11, já que temos uma falha. As demais todas nós vamos obter dividindo por 12. E a partir daí, vamos usar simplesmente a expressão do nosso método, que seria 1/3 da média do posto onde tenho falha, dividido pela média do posto pluviométrico A, vezes a precipitação do posto A no mesmo mês que houve a falha. A média do D, dividido pela média do B, multiplicado pela precipitação no mês que houve a falha. A média do D, dividido pela média do C, multiplicada pela precipitação em C no mesmo mês onde houve a falha. Ora, preenchendo os valores, né? Aqui nós tivemos, como é que eu obtenho a média? Vou somar todos os valores e vou dividir, no caso aqui, por 12. Somo todos os valores, divido aqui por 12. Somo todos os valores, divido por 12. Somo todos os valores, divido por 11, porque aqui eu não tenho dado. A partir daí, olha, até coloquei um exemplo, no caso do posto pluviométrico A. Olha, nós somamos realmente todos e dividimos por 12. Temos uma média de 59,75 milímetros. São aqui as médias, ó. Médias do A, médias do B, média do C, né? E média do D. Reafirmando, dividir por 11 por causa dessa falha. A partir daí, o método diz 1/3, média da coluna onde tem a falha, dividido pela média do primeiro posto, vezes a precipitação do primeiro posto correspondente a março. Está aqui. A média da coluna onde houve a falha, dividido pela média do segundo posto, vezes a precipitação correspondente ao mês que houve a falha. Pois a média do posto que temos a falha, dividido pela média do último posto, são 3 postos que a gente considera, vezes a precipitação no mês onde houve a falha. Fazendo essa conta, vamos estimar o valor aqui de 49,11 milímetros. Tranquilo também, espero, hein, pessoal? Né? Não tem muito segredo. Terceira questão. Os dados a seguir apresentam os totais anuais precipitados em uma cidade no período de 10 anos. Pede-se calcular para cada ordem a frequência pelo método de Kimball, o tempo de retorno, a padronização Z, a probabilidade de estar entre 0 e Z, a probabilidade de ser igualado ou superado, vamos chamar isso de P asterisco, e o período de retorno em relação à probabilidade do item D. Quanto tempo eu vou esperar para que isso ocorra pelo menos uma única vez. Ora, nós temos os dados, temos que ordenar sempre isso. Começamos por aí, ordenamos em ordem decrescente. Então, pode ver aqui, olha. Eu tenho 100, 90, 80, 75, 70, 60, 55, 45, 35 e 30. Colocamos a ordem, olha, começamos do maior para o menor. No nosso caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aí seria o meu M, ok? A partir daí, lembramos que a média, temos que calcular a média. A média seria a soma de todas as precipitações dividido pelo número de dados. Olha aqui, a média de todas as precipitações dividido pelo número de dados. Aí nós obtemos uma média de 64 milímetros. O desvio padrão. O desvio padrão seria a raiz quadrada da somatória deste valor da coluna de precipitação menos o desvio, tudo isso ao quadrado, dividido por n menos 1, no caso, dividido por 9. A partir daí, nós temos aqui, para facilitar, uma coluna me indicando a precipitação menos a média ao quadrado. Então, qual seria a precipitação aqui? O 100. Menos a média. Quanto é a média? 64. Então, nós estaríamos com esse valor de 36. 36 ao quadrado está aqui a resposta. E aqui, sucessivamente, obtemos as contas. Qual que é a frequência
que eu vou obter pelo método de Kimball? É simplesmente pegar o meu número de ordem e dividir pelo número total mais 1. Importante observar que aqui eu nunca vou ter 100%. Então eu teria, vamos nós, olha, 1 dividido por 11, que seria 10 mais 1. 2 dividido por 11, 10 mais 1. 3 dividido por 11. 4 dividido por 11. 5 dividido por 11. 6 dividido por 11. 7 dividido por 11. 8 dividido por 11. 9 dividido por 11. 10 dividido por 11. Obtemos a frequência pelo método de Kimball. Tempo de retorno, para que isso ocorra, né? Porque frequência é uma probabilidade, né? O tempo de retorno é simplesmente obtido com o inverso da minha frequência. Então, inverso desse número, que vai me dar 11, inverso desse vai me dar 5,5, inverso desse 3,67 e assim por diante, nós obtemos o tempo de retorno ou tempo de ocorrência. A partir daí, nós temos que calcular o Z, temos que padronizar para que possamos entrar nas nossas tabelas das normais. Lembre, os fenômenos da natureza, cerca de 80% deles seguem a distribuição normal, ou seja, a distribuição de Gauss. A partir daí, como é que nós calculamos o Z? Como é que nós padronizamos? Nós pegamos, no nosso caso, a precipitação menos o desvio, dividido, precipitação menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, aplicamos essa fórmula para cá. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Nós teríamos 100 menos 64 dividido por 23,2 e obtemos o valor aqui, 1,55. Segundo, vamos ao segundo. 90 menos 64 dividido por 23,2. Temos aqui o segundo. E assim por diante. Montamos os Z's. E observe que chega uma hora ele começa a ficar negativo. A partir daí nós vamos usar a tabela reduzida. Lembrando que na tabela reduzida, só temos valores positivos, valores negativos simplesmente vão ser iguais aos obtidos para os valores correspondentes, né, em modo positivo. Vamos brincar um pouquinho disso, vamos ver alguns exemplos. Então vamos pegar o caso do nosso Z ter dado 1,12 e onde obtivemos esse valor aqui da tabela reduzida de 0,3686. Agora, como que nós vamos obter a probabilidade asterística e o tempo de retorno asterístico aqui? Vamos lá ver como é que a gente brinca aqui com isso? Vamos nós. Ora, essa probabilidade, na verdade, é isso que eu quero achar, né? A probabilidade de igualar e superar. Então, eu quero obter essa área aqui achurada. A partir daí, eu tenho que lembrar que esta probabilidade, na verdade, foi obtida na tabela essa daqui. E o que acontece na tabela normal reduzida? Eu sei que o total, embaixo do chapeuzinho de Napoleão aqui, é 1. Portanto, essa metade vale meio. Se ela vale meio, o desvio padrão aqui seria 1, né? E aqui eu seria 0. Menos o que eu li na tabela. Então, esse valor aqui, 0,1314, foi obtido como mesmo? Eu peguei o meio e subtraí o 0,3686. Eu obtive esse valor. Importante observar essa leitura. Vamos ver aqui, ó. Então, eu quero ler 1,12. Eu marquei 1,1. Vou marcar o 002, ó, 1,1 mais 002 vai dar 1,12. Eu venho para cá e leio o valor aqui. Ok? Esse foi o valor que eu li lá na minha parte da tabela como resposta do exercício. E quando der negativo, alemão, como é que vai ficar isso? Lembre-se o seguinte, no caso da tabela reduzida, o negativo, né, do 0 a menos z seria igualzinho ao 0 a z. Então, o que eu leio é 0z, mas é igual ao negativo. Ora, se eu estou com z negativo, eu quero pegar essa área achurada aqui. Essa área achurada seria quem? Seria o meu meio mais essa parte negativa. Só que essa parte negativa em módulo é igual ao que eu leio na tabela. Então, eu simplesmente somo o meio. Então, os números negativos, eu pego a leitura que
que eu tenho da tabela reduzida e somo meio. Nos números positivos, eu pego o 0,5 e dele eu subtraio o que eu li na minha tabela reduzida. Esse tempo de retorno, como é que eu vou achar? Pessoal, esse tempo de retorno é simplesmente o inverso do P asterisco, né? Então, nós teríamos aqui, pegando o inverso aqui, ou seja, 1 sobre 0,0606 vai me dar o 16,50. 1 sobre 0,1314 vai me dar 7,61 e assim por diante. Obtenho as respostas. Também é um exercício relativamente tranquilo. O que vocês acham? Acho que é tranquilo. Vamos para a quarta questão. Uma bacia de área igual, 82 km², com precipitação anual média de 1.981 milímetros, valor médio obtido em 10 anos, e vazão afluente, que chega de 79,2 litros por hora, e vazão efluente, que sai lá pelo nosso ponto de projeto, de 3,8 megametros cúbicos por ano. Determine a evapotranspiração média em milímetros no mesmo período de 10 anos. Ora, é um balanço hídrico básico. O que eu tenho que pensar? No caso, quando eu peguei o período de 10 anos, a variação do volume armazenado é desprezível. Então, nós vamos ter precipitação, que entra, mais a vazão do afluente, menos a evapotranspiração, menos a vazão do efluente. Ora, o que nós temos que pensar é que essa equação só pode ser trabalhada se ela for homogênea, ou seja, todos os parâmetros têm que estar na mesma unidade. Essa é uma briga, hein? Principalmente para quem não coloca unidade, porque aí a pessoa não enxerga. É importante, fundamental para o engenheiro trabalhar com grandezas com unidade. Então vamos pensar. Precipitação foi dado que era 1981 milímetros. Ora, 1 milímetro é a mesma coisa do que 1 litro por metro quadrado. Portanto, 1981 milímetros seria igual a 1981 litro por metro quadrado, isso, claro, por ano. Ou seja, se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou transformar o litro para metro cúbico. Seria 1,981 metro cúbico por metro quadrado vezes ano. Se eu tenho uma bacia de 82 km², basta multiplicar por essa área, que está em metro quadrado, que eu vou obter a resposta, no caso, em metro cúbico por ano. Se eu desejar transformar isso para metro cúbico por hora, para ficar tudo igual, para a gente poder, por exemplo, transformar a equação em homogênea, né? O que nós faríamos? Nós simplesmente pegaríamos esse produto aqui, dividiríamos por 365, vamos considerar um ano com 365, vezes 24 horas, vezes 24. Aí vamos obter em metro cúbico por hora. Para isso, vamos também trabalhar com a vazão em afluente, que foi dada em litro por hora para metro cúbico por hora, simplesmente dividimos por 1000, e o mega metro cúbico por ano também passar para metro cúbico por hora. Então, nós passamos o mega 10 a sexta, metros cúbicos, dividido por 365 vezes 24, então vai ficar metro cúbico por hora. A partir daí, moçada, está aqui o valor, ó, né? Aqui nós passamos para metro cúbico por metro quadrado ano, multiplicamos por metro quadrado, ficamos com metro cúbico ano, multiplicamos por 24 vezes 365 metro cúbico por hora. Trabalhamos lá, dividimos por 1000 em metro cúbico por hora, trabalhamos lá em metro cúbico por hora, e aí todos os valores estão na mesma unidade. O engenheiro tem que saber fazer conta. E aí nós vamos achar a evapotranspiração em metros cúbicos por hora. Olha, está aqui. Aqui faltou o 3, ó, metro cúbico por hora. Obtemos o valor de 18.109,9 metros cúbicos por hora. Vamos multiplicar por 24 por 365 para acharmos isso em metro cúbico ano. Vamos dividir pela área da bacia hidrográfica, 82 km², passamos para metro quadrado, então por isso, vezes 10 a sexta, e vamos obter o valor de 1,9347 metro
por ano. Se eu multiplicar isso aqui por 1.000, eu vou ter 1934,7 milímetros por ano. Está aqui a nossa evapotranspiração pedida. Acho que também foi tranquilo, né? Espero que sim. Eu vou ficar torcendo para que vocês tenham compreendido. Vamos para a quinta questão. Quinta questão é a seguinte. A chuva em uma bacia hidrográfica A foi medida em 5 poços pluviométricos. A figura a seguir mostra o limite da bacia. Linha tracejada. Olha, essa aqui é a bacia hidrográfica. Ó, essa bacia. Aqui nós temos o nosso ponto de referência, o ponto de projeto. É por aqui que eu tenho o efluente. Tá? E as localizações dos poços pluviométricos. Eu tenho o A, o B, o C, o D e o E. Sabe-se que a quadrícula, esse quadradinho aqui, ó, a quadrícula, tem uma área de 9 km². Se é um quadrado, então se é 9 km², aqui eu tenho 3 km e 3 km. A chuva medida nos postos foi, no posto A, a chuva de 40 milímetros. No posto B, a chuva de 60 milímetros. Posto C, 40 milímetros. Posto D, 20 milímetros. Posto E, 50 milímetros. Calcular o valor da chuva média na bacia através da média aritmética e dos polígonos de Thyssen. Calcule e analise também o coeficiente de compacidade. Bom, vamos lá. Vamos primeiro calcular pela média aritmética. Essa é a coisa mais tranquila, né? Basta somar as precipitações e dividir pelo número de poços, porque todos eles estão dentro da bacia. Então eu teria 40 mais 60 mais 40 mais 20 mais 50 dividido, no nosso caso, por 5, porque nós temos 5 poços. Então teríamos uma média de 42 milímetros. Poderíamos fazer a verificação disso. Foi pedido, mas poderíamos fazer. A verificação seria assim: eu pego a maior precipitação, no caso 60, dela eu tiro a menor precipitação, no caso 20, 60 menos 20 deu 40, e divido por 42. Pessoal, deu quase 1, hein? E lembra, para aceitar, para isso aqui ser bacana, teria que ser menor do que 0,5, ou até alguns autores recomendam menor do que 0,25. Então esse método não seria muito legal para essa bacia hidrográfica. Então vamos partir para o método de Thyssen. Primeiro passo é o seguinte: nós vamos unir cada posto por segmento de reta formando triângulos. Então, como vocês estão vendo ali, olha, nós formamos um triângulo aqui, outro triângulo aqui, ó. Vamos formar mais um aqui, ó. Mais um triângulo aqui e mais um triângulo aqui. Formamos 1, 2, 3, 4 triângulos. Unimos cada posto com segmento de reta. Essa é a primeira situação. A partir daí, nós vamos ter que marcar o ponto médio de cada segmento. Estou marcando aqui o primeiro, ó. Ponto médio de cada segmento. Olha o segundo aqui, ó. Ponto médio desse segmento. Olha o terceiro aqui, ó. Ponto médio desse segmento. Olha o outro aqui, ó. Ponto médio desse. Ponto médio deste, ó. Ponto médio desse daqui. Ponto médio desse daqui. Ponto médio desse aqui, ó. Então, essa é a segunda etapa do método de Thyssen, polígonos de Thyssen. A partir daí, nós vamos traçar retas perpendiculares a todos os pontos obtidos. Então, olha, passamos as retas, prolongamos lá, ó, e prolongamos. E com isso nós formamos os polígonos de Thyssen. Mas vamos tentar enxergar isso, vai um pouquinho melhor. Vamos lá? Então, ó, vamos chegar ao primeiro, ó. No polígono tem que compreender apenas um posto pluviométrico. Então vamos desenhar o polígono que compreende o posto pluviométrico C, ó. Estou desenhando aqui o polígono, ó. Ó. OK? Importante observar, ó, que aqui eu não tinha um quadrado de lado L. Eu estou pegando aqui, ó, a diagonal. Então, essa diagonal é L raiz de 2. Então, eu formei um quadrado com lados L raiz de 2. A área seria L raiz de 2 vezes L raiz de 2, que vai dar L ao quadrado vezes
2. Ora, L ao quadrado seria a área de um quadradinho aqui, de uma quadrícula, que foi dado 9 km², vezes 2, a área do polígono C, 18 km². Ok? Vamos nós. Ó, então aqui nós temos já o polígono C. Agora vamos achar o A, ó. Olha o A, ó. Olha o que vai compreender o A. Ó, estou formando o que vai compreender o A. Ok? E qual seria a área que eu teria aqui, ó? Uma quadrícula, duas quadrículas, metade e metade, então eu teria 3 quadrículas. Ora, cada quadradinho, cada quadrícula tem 9 km². O meu polígono que compreende o posto A vai ter 3 vezes o valor da quadrícula, ou seja, 3 vezes 9, 27 km². Então, tá aqui, ó. Agora vamos formar o do B. Tá aqui o B, ó, o verdinho lá sendo formado, ó. Formamos o do B. Novamente nós temos 1, 2, 2,5, 3 quadrículas. Novamente 27 km². Tá lá o A, o B e o C. Agora vamos formar o do D. Olha lá, estamos formando o D, ó. Formando o D. Vamos ver o que nós temos aqui. 1, 2, 3 quadrículas e meia. 3,5 vezes 9 vai nos dar 31,5 km². Formamos o D. Ora, agora vamos formar o E. Estamos formando o E, ó. Formamos o E. Novamente o meu E vai ter uma quadrícula, duas quadrículas, 3,5. Novamente uma área de 31,5 km². Ora, moçada, o método diz o seguinte: é a somatória da precipitação do posto vezes a área que eu tenho. Então eu tenho que pegar esta área e multiplicar pela precipitação do posto C, esta área pela precipitação do posto A, essa área pelo B, esta área pela precipitação do D, esta área pela precipitação do E. Então aí nós vamos ter, ó, o A foi 40 vezes 27, o B 60 vezes 27, o C 40 era a precipitação vezes 18, o D era a precipitação 20 vezes 31,5, o E era a precipitação de 50 vezes a área de 31,5. Dividido pela área total, então eu vou somar 27 mais 27 mais 18 mais 31,5 mais 31,5. Com isso eu vou ter uma precipitação média de 41,67 milímetros. Isto foi obtido pelo método dos polígonos de Thyssen. Espero que vocês tenham compreendido. Vejam com calma, com todo cuidado, vocês vão ver que é tranquilo. Então vamos lá, primeiro unimos os pontos, depois marcamos ponto médio, depois traçamos perpendiculares. E aí vamos formando o polígono. Lembrando que cada posto tem que ter o seu polígono, ou seja, ou em outras palavras, cada polígono tem que ter apenas um único posto pluviométrico. Agora vamos pensar no coeficiente de compaxidade, que seria o quê? Seria obtido, né? Seria comparar o perímetro da minha bacia com o perímetro de uma circunferência, transformar a minha bacia numa circunferência perfeita, né, que tivesse a mesma área da bacia. Isso vai nos resultar aproximadamente, né, 0,28 vezes o perímetro da bacia dividido pela raiz quadrada da área total. E dá para justificar, lembrando novamente que a quadrícula foi dada 9 km² e cada ladinho tem 3 km. Perímetro e área da bacia. Aqui, olha, essa diagonal, aqui eu teria lado 3, 3, e essa diagonal seria 3 raiz de 2, 3 raiz de 2. Ok? Vamos lá ver o nosso perímetro? Olha o perímetro sendo formado, ó. 3 mais 3, 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 mais 3 raiz de 2, mais 3, mais 3, mais 3, raiz de 2. Então, olha, nós teríamos o perímetro, que seriam 12 vezes L, pode verificar que deu 12, vezes 2 vezes L raiz de 2, que vai nos dar um perímetro de 44,49 km. Nossa área, nós já tínhamos calculado 135 km². Aplicando, vamos obter 1,07. Ora, como está muito próximo de 1, temos uma grande probabilidade de enchente nessa nossa bacia
hidrográfica. É isso aí, moçada. Essa foi a primeira avaliação de hidrologia, compreendendo essa introdução do nosso curso. Espero que vocês consigam rever. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng, ou seja, eng.br. E se esse material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai me ajudar a dar continuidade a esse projeto dos plantões das madrugadas.